Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo semestre do ano letivo de 2020 e a mais uma aula de Estatística Aplicada à Educação. Vamos retomar então as nossas atividades da nossa disciplina e na aula de hoje já coloco algumas metas para o segundo semestre. Eu gostaria que todos se mantivessem comprometidos com o aprendizado, conforme vocês já fizeram isso no primeiro semestre, todos muito comprometidos, muito ligados à nossa disciplina e colaborativos, tá? Pesquisa além daquilo que está sendo solicitado a vocês em nossa disciplina, referente aos conteúdos que nós vamos trabalhar. Comunique-se, troque ideias com o professor e com os colegas nos fóruns, reflita sobre aquilo que estamos estudando, o que disso pode potencializar as ações pedagógicas em sala de aula enquanto futuro professor de educação infantil e ou dos anos iniciais. Então, tudo isso são algumas metas, alguns obstáculos que nós precisamos pensar e que vai contribuir para a nossa formação enquanto futuros professores dessa fase da escolarização que trabalha com crianças e que já pensa um pouquinho referente ao ensino de matemática e o foco principal da nossa disciplina, que é o ensino de estatística, tá? Bem, então, nas primeiras semanas nós vamos tratar sobre o assunto medidas de tendência central. Então, conforme no primeiro semestre nós trabalhamos inicialmente a, a parte teórica da nossa disciplina, a parte conceitual, e depois nós vimos algumas coisas sobre modelagem matemática nos anos iniciais, na educação infantil, pensando mais na prática de sala de aula, nós vamos iniciar o nosso segundo semestre pensando um pouquinho na parte conceitual da disciplina de estatística. Então nós vamos olhar um pouquinho sobre a média aritmética, falar sobre moda e mediana, tá? Que são assuntos específicos da estatística, tá? Então, e ao longo da nossa disciplina, se vocês forem observar o plano de ensino que foi disponibilizado no início do ano, esses conteúdos eles mudaram um pouquinho de tempo, tá? No espaço dos semestres. Isso porque nós estamos então numa aula um pouco diferente daquelas que nós habituados estamos, né? Que é a aula presencial. Então nós estamos em aulas online, então nós estamos pensando em fazer adaptações, isso já conforme reuniões que nós tivemos, principalmente com o colegiado de matemática, que vai ter uma reunião no mês que vem, no dia 5. Nós vamos fazer algumas adaptações no plano de ensino, pensando em adequar esse plano a esse modelo de aula que nós estamos trabalhando, tá? Mas tudo nós vamos ver com bastante calma, pensar também no ensino e na aprendizagem, mas vamos iniciar então esse segundo semestre com assuntos específicos da estatística, conforme nós trabalhamos lá no primeiro semestre, pensando em tabelas de frequência, construção de gráficos, e no segundo semestre nós vamos iniciar então com medidas de tendência central. Então a aula de hoje será a respeito desse conteúdo. Bem, então o que são essas medidas? Essas medidas elas têm como objetivo nos mostrar como se comportam os dados estatísticos. Então, dessa forma, nós podemos localizar a maior concentração de valores. Então, pensando nessas medidas de tendência central, o objetivo dessas medidas é encontrar onde está a maior concentração de alguns valores que estão sendo colocados em tabelas, em gráficos, para uma análise, tá? E uma forma dada de distribuição. Isto é, se ela se localiza no início, no meio ou no final, ou ainda se há uma distribuição por igual. Então é uma citação de Crespo, 2002, e que ele enfatiza bastante essa questão das medidas de tendência central serem esses valores de concentração, tá? Bem, então denominar essas medidas de tendência central é bem sugestivo, vocês já vão entender o porquê. Tá? Elas mostram um valor central em torno do qual os dados tendem a se agrupar. A média aritmética, a moda e a mediana, que são os três valores que nós conhecemos, né, e que são as três medidas de tendência central mais conhecidas, e tem por objetivo resumir o conjunto de dados estudados em um único valor que seja representativo do mesmo. Tá? Uma citação de Toledo e o Vale 95. Tá? Então esses autores eles colocam que as medidas de tendência central, e que são as mais conhecidas, né, a média aritmética, a moda e a mediana, elas buscam encontrar um valor, tá, que centraliza as informações, que resume as informações. Tá? Bem, então vamos iniciar
com a média aritmética. De todas as três medidas de tendência central, a média é a mais utilizada para descrever de forma resumida um conjunto de valores ou uma distribuição de frequência. É comum nos depararmos com este conceito diariamente. Por exemplo, quando verificamos a média de consumo de água ou a luz em nossa residência no período de um ano. Então nós vamos calcular a média desses gastos, ou até mesmo quando calculamos a média final no semestre em qualquer uma das disciplinas que vocês estão matriculados, tá? Bem, para calcular a média aritmética de um conjunto de números, é preciso observar se todos os dados estão ou não agrupados, tá? Não significa que estar agrupados significa estar em rol, tá? O que é estar agrupados? Haver uma concentração muito grande de um determinado número. Por exemplo, o número 6 aparece 3 vezes, o número 8 aparece 2 vezes, o número 12 aparece 5 vezes. Então, existe uma repetição de alguns números. Por isso que nós dizemos que esses números, esses dados, eles estão agrupados, tá? Então, se estiverem, nós iremos utilizar a média aritmética ponderada, tá? Então, por exemplo, o número 6 aparece 3 vezes, o que será esse ponderamento? Significa dizer que o número 6 tem um peso 3, porque ele aparece 3 vezes. Se o número 8 aparece 7 vezes, nós vamos dizer que o peso do número 8 é de 7, porque ele aparece 7 vezes, tá? Caso contrário, caso não haja uma repetição muito frequente desses números, por exemplo, o número 2 aparece uma vez, o número 7 aparece uma vez, o número 10 aparece uma vez, somente o número 11 aparece 2 vezes, aparece com pouca frequência uma repetição de números, nós vamos utilizar então uma média aritmética simples. A média aritmética simples ela é usada quando nós não temos uma grande quantidade de números, tá? Bem, então aqui eu trago uma charge, tá? Uma história em quadrinhos, que diz que precisamos resumir algumas informações. E para isso, nós utilizamos, por exemplo, a média aritmética. Então, diz ali, às vezes é preciso resumir a informação. Chega o menininho para sua mãe e diz, mãe, eu tirei 10, 2, 9, 6 e 8. A mãe indaga-se e pergunta ao filho, venha cá, menino, você passou ou não passou de ano? Fica aquela dúvida. Claro que passei, a média foi 7. Se eu fazer a soma desses valores, eu obtenho 35. E se eu divido por 5, o valor é 7. Tá? O que é a média então? É a soma do conjunto de números que eu tenho, que nesse caso é 5, e divido por essa quantidade. Então, eu somo 10, mais 2, mais 9, mais 6 e 8, que resulta em 35, e divido por 5, que dá 7. E a mãe fala ao menino, e por que não diz logo tanta coisa? Então, por isso da importância de nós pensarmos no cálculo da média aritmética, tá? Viu? Não era melhor ter resumido, ter feito o cálculo da média aritmética? Tá? Então, alguns exemplos eu vou trazer aqui. Então, uma fábrica, para avaliar a qualidade do desconto de seus funcionários, aplicou um questionário para verificar o tempo médio de horas de sono noturno. Os valores obtidos estão indicados a seguir. Então nós temos aqui um quadro com os valores distribuídos, 6, 8, 5 e assim por diante. Tá? Calcule a média aritmética do tempo de sono dos funcionários dessa fábrica. Tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo, fazer o cálculo com calma e depois retornar o vídeo e assistir a solução, fiquem à vontade. Tá? Bem, então, o primeiro processo seria calcular usando a média aritmética simples. Tá? O que seria fazer o cálculo usando a média aritmética simples? Então eu faço média aritmética, aqui eu coloquei uma anotação, seria 6 mais 8, mais 5, mais 8, mais 8, pegar e somar todos os valores desse quadro. Tá? Então eu tenho 16 valores, então eu vou dividir por 16. Isso é a média aritmética, a soma de todos os valores de um determinado conjunto, tá? E dividir por essa quantidade. Então eu tenho 16, eu divido por 16. A soma desses valores, se vocês quiserem verificar, vai dar 108, divididos por 16 é igual a 6,75. Tá? Uma informação importante ao calcular a média aritmética. Tá? O valor da média aritmética pode ser um número que não faz parte desse rol de informações. Note que não aparece entre esses valores aqui da nossa tabela o valor 6,75, mas não tem problema nenhum, tá? Então, a média aritmética é de horas de sono. E note
que, por exemplo, eu tenho uma situação de que deu um número decimal, tá? Um número com vírgula. Então, ele muitas das vezes não faz questão à realidade. Nós vamos ver mais à frente essa situação. Vai obter um número decimal que não faz muito sentido com a nossa realidade. Por exemplo, a média de filhos em uma determinada cidade é de 3,8. Tá? Não faz muito sentido com a realidade. Podia ser 3 filhos, 4 filhos e assim por diante. Tá? E o número que deu aqui, ele está entre o menor valor dessa tabela, que é o 4, e o maior valor, que nesse caso é o 9. Então, 6,75 está entre 4 e 9, tá? Não está no meio. Não necessariamente precisa estar no meio. A média aritmética significa dizer que eu vou obter um número que está entre 4 e 9, tá? Bem, então, isso seria a primeira maneira, calcular a média aritmética simples somando todos. Tá? A segunda maneira seria usando a média aritmética ponderada. Tá? Então a notação vai mudar. MAP. Tá? É uma notação que eu estou utilizando aqui. Média aritmética ponderada. Então, para calcular a média aritmética ponderada, eu vou pensar nos pesos de cada valor que tem aqui. Então, por exemplo, os números aqui são diferentes. Eu tenho o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8 e o número 9. Cada um aparece com uma determinada frequência. E essa frequência vai ser dado agora o nome de peso. Tá? Então, por exemplo, o número 4, se nós olharmos para essa tabela aqui, vai aparecer uma única vez. Então, eu vou fazer 1 vezes 4. Tá? Mais a quantidade de vezes que aparece agora o próximo número. Vamos pensar no número 5. Estou utilizando aqui uma ordem. Tá? Então, o 5 aparece 2 vezes. Então, 2 vezes 5. Então, em vez de escrever 5 mais 5, por exemplo, eu posso escrever 2 vezes 5. O 6, perdão. O 6 aparece 4 vezes. Então, eu faço 4 vezes 6. O 7 aparece 3 vezes. Se nós olharmos aqui a tabela, nós temos 1, 2, 3. Então, 3 vezes 7. Mais 5 vezes o 8, mais 1 vezes o 9. E eu vou dividir por quanto? Pelo mesmo 16 que eu tenho na média aritmética simples. Mas de onde vem esse 16 ao pensar em média ponderada? Tá? É a soma dos pesos. Então, é 1 mais 2 mais 4, 7, mais 3, 10, mais 5, 15, mais 1, 16. Então, quando eu calculo a média aritmética ponderada, eu faço esse cálculo que envolve multiplicação da quantidade de um determinado número pelo seu peso, ou seja, a quantidade de vezes que ele aparece, mais a mesma coisa para todos. E eu divido pela soma dos pesos. Então, o 4 aparece uma vez, o 5 duas vezes, o 6 4 vezes, o 7 3, o 8 5, o 9 1. Então, eu vou somar e dividir por esse valor que é a soma dos pesos. 1 mais 2 mais 4 mais 3 mais 5 mais 1. Tá? Então, eu vou estar fazendo aqui a multiplicação e depois eu somo. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 6, 24. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 8, 40. E 1 vezes 9 dá 9. Se eu somar esses valores aqui e dividir por 16, eu tenho, então, 108 divididos por 16, o mesmo valor, 6,75. Então, não importa se eu estou utilizando a média aritmética simples ou a média aritmética ponderada, eu vou chegar no mesmo resultado. O que facilita ao estar utilizando média ponderada? Quando a quantidade de números que aparece é muito grande. Então, eu faço uma multiplicação para facilitar os cálculos e a escrita. Tá? Bem, vamos para um segundo exemplo. Em um grupo de atletas, foi constatado que 45% tem 24 anos, 34% tem 25 anos, 1% tem 26 anos e 20% tem 27 anos. Então, calcule a idade média desse grupo de atletas. Então, nós vamos pensar um pouquinho aqui na questão de porcentagem. Então, nós vamos reescrever a porcentagem desse 45, que representa a quantidade de pessoas que têm 24 anos, 34% e assim por diante. Então, a primeira maneira é utilizar a forma decimal da porcentagem. Como que seria a forma fracionária de 45%? Seria 45 divididos por 100. Se você utilizar a calculadora, 45 divididos por 100 resulta em 0,45. Então, eu tenho 45% de 24. Como que nós fazíamos o cálculo lá no primeiro semestre? Eu fazia 45 divididos por 100 vezes 24.
ou 45 divididos por 100, que é 0,45 vezes 24, que é exatamente o que eu coloquei aqui. Tá? Então eu tenho o peso, que é os 45%, tá? Referente à idade 24. Então, nós temos que pensar quem que é o peso e quem que é a situação envolvida. O peso é a questão da porcentagem, um número de fatores que um determinado número aparece. Então, nós temos aqui o primeiro, né, de 24 anos, que é o 45%, que nós podemos escrever como 0,45. E dos 25 anos, os 34%. Como que é 34% na forma fracionária? 34 divididos por 100, 34%, 34 divididos por 100, que resulta em 0,34. Agora eu vou fazer da idade 26. Então, eu tenho 1% que tem idade 26 anos. Então, 1% é 1 divididos por 100, que resulta em 0,01 vezes 26. Mais 20% daqueles que têm 27 anos. Então, eu vou fazer 20%, que é 20 divididos por 100, que resulta em 0,20 vezes 27. Então, note que eu tenho aqui os pesos em amarelo e vou dividir pelo quê? Pela soma dos pesos. Então, 0,45 mais 0,34 mais 0,01 mais 0,20, que resulta em 1. E o que é 1 em porcentagem? É 1 vezes 100, 100%. Então, aqui eu estou dividindo exatamente pela soma dos pesos. Quem são os pesos? 45%, 34%, 1% e 20%, que dá 100%. Então, eu vou dividir aqui por 100%. Então, vou fazer as multiplicações. 0,45 vezes 24 resulta em 10,8. 0,34 vezes 25 resulta em 8,5. 0,01 vezes 26 resulta em 0,26. E 0,20 vezes 27 resulta em 5,4. Vocês podem fazer com bastante calma, pausa o vídeo, pega a sua calculadora e resolve ali os cálculos com bastante calma, tá? Então aqui eu vou fazer a soma e dividir por 1, que na verdade vai ser o resultado da soma, né? Então eu tenho que a média aritmética ponderada resulta no quê? 10,8 mais 8,5 mais 0,26 mais 5,4 em 24,96. Divididos por 1, vai ficar o 24,96, mas já estou aproximando. Note que depois da vírgula eu tenho o número 9, que é um número maior do que 5, então eu acrescento uma unidade ao número que vai restar, que nesse caso é o 24, somado com 1, 25. Então, portanto, a idade média desse grupo de atletas é de 25 anos. Eu poderia dizer que a idade média desse grupo de atletas é de 24,96 anos? Posso, mas como nós estamos tratando de anos, né, nós temos o período de em um ano, então vamos deixar para fazer o arredondamento e deixamos então para 25, tá? Bem, então nota o seguinte, qual que é o significado, portanto, da média, tá? A questão da média é um ponto de equilíbrio. Então nós temos aqui que essa não é uma situação que envolve média aritmética, mas essa sim, porque nós temos aqui como se fosse uma gangorra, e essa gangorra tem um ponto de equilíbrio. Tá? Observe que entre os valores 10, 2, 9, 6 e 8, se nós colocarmos na balança, que é os mesmos valores da outra história em quadrinhos, do menininho que foi falar sobre a média aritmética, imagine cada número como uma unidade de massa. Eu vou distribuir esses valores em uma balança de 2 pratos e vou encontrar o valor no qual a balança fica em equilíbrio. E esse valor é exatamente o 7. Por quê? Porque é a média aritmética desses valores. 10 mais 2, mais 9, mais 6, mais 8, que dá 35. E eu divido pela quantidade de vezes que esse valor aparece, que no caso é 5. Então, divididos por 5 resulta em 7. Então, a média corresponde ao ponto de equilíbrio. Então, a média é um valor em torno do qual os dados se distribuem. Isso é muito importante, eu gostaria que vocês destacassem essa história em quadrinhos para que vocês tivessem em mente essa noção de média aritmética e pudessem então levar para a sala de aula uma prática na qual os alunos poderiam pensar em pesos e então discutir de fato o conceito de média aritmética que está nessa questão de ponto de equilíbrio, tá? Bem, então algumas propriedades da média referente àquilo que eu citei no comecinho, tá? A média, ela está localizada entre os valores extremos. O que significa estar entre?
Não precisa estar no meio, mas precisa estar entre. Então, entre os valores de mínimo e de máximo está a média, tá? A média não necessariamente coincide com um dos valores, por exemplo, 6,75, e ele não fez parte de nenhum dos outros valores que estavam na tabela, tá? Então não precisa coincidir, não tem problema nenhum. A média pode ser uma fração ou um número decimal, né, conforme deu nos exemplos passados, né, que não tem uma contrapartida da realidade física. Por exemplo, calcular o número médio de mascotes por criança, que é uma situação que eu posso explorar com as crianças dos anos iniciais. A quantidade de crianças que tem um mascote, ou a quantidade de mascotes que cada criança tem. Por exemplo, vai dar 2,5, tá? Então, está muito nesse jogo de que o número que deu ali não faz parte da realidade com o número real, tá? Mas não tem problema porque nós estamos pensando no cálculo, né? O cálculo da média leva em consideração todos os valores, tá? Então, se eu tiver 20 números, eu tenho que somar esses 20 números. Não importa se entre esses números nós temos zeros ou números negativos, eles vão fazer parte da soma. Por exemplo, eu vou calcular a média aritmética das temperaturas que deram nessa semana. Então, pode ter a possibilidade da temperatura zero, temperatura negativa, e esses valores precisam ser somados no cálculo da média, tá? A média é um valor representativo dos dados a partir dos quais ela foi calculada. Em termos espaciais, a média é aquela que está mais próxima de todos os valores. Então, pensando exatamente nessa questão do equilíbrio, o valor 7 está muito próximo de todos eles, em compensação o número 2 não está tão próximo do 10 e assim por diante, tá? Bem, então agora vamos para a segunda situação de uma medida de tendência central, que é a moda, tá? Quando ouvimos a palavra moda, o que nos vem à mente é algo que está em evidência em nossa sociedade atual ou já esteve em outra época. Pode ser um certo corte de cabelo, um celular ou uma roupa. Tá? Em estatística, assim como em nosso cotidiano, também utilizamos a palavra moda e com o mesmo significado. Assim, um elemento que aparece com maior frequência é denominado moda do conjunto de observações. Então, aquela situação que aparece com maior frequência, que aparece em maior número de vezes, é a moda daquele conjunto de dados. Tá? Bem, então vamos pensar aqui em um outro conceito. Baseados nisso, podemos encontrar diretamente a moda de uma população, contando o número ou a variável qualitativa que aparece mais vezes na sequência. Então é uma citação de Spinelli e Souza, 97, no qual eles falam que eu preciso fazer a contabilização da população e ver aquele valor que aparece com maior frequência. Tá? Então, nota o seguinte. No dia 13 de dezembro de 2006, a seleção brasileira de vôlei foi a vencedora do campeonato mundial realizado na cidade de Tóquio, no Japão. Aqui eu trago uma imagem para ilustrar essa situação. Veja no quadro abaixo a idade de todos os jogadores convocados nessa ocasião. Então nós tínhamos jogadores com 22 anos, 27 anos, 31, 25, 29 e assim por diante. Pensando no conceito de moda que eu apresentei a vocês, qual que é o valor modal? Qual que é o valor da moda desse conjunto de dados? Se nós formos observar, o valor que aparece com maior frequência é a idade 31 anos. Então, note que a idade de 31 anos em destaque é a que ocorre com maior frequência no conjunto dos valores observados. Logo, a moda é o valor de 31 anos. Tá? Bem, um outro exemplo. A massa em quilograma dos funcionários de uma empresa estão registrados no quadro abaixo. Então, aqui nós temos um quadro com 20 valores. E se vocês forem observar, qual que é o valor que tem maior frequência? Esse valor que tem a maior frequência é a moda. Tá? Então, note que o valor 65 aparece 5 vezes. E os outros valores podem aparecer 3, 2, uma vez, mas não tantas vezes como o valor da moda, que nesse caso foi 5. Tá? Então, nesse caso, a moda é 65 quilos, porque ela aparece com maior frequência, que é 5. Tá? Bem, um outro exemplo. Horário no qual um ônibus passou em certa parada durante 12 dias. Então nós temos aqui a situação e agora eu deixo a vocês a seguinte pergunta. Qual que é o valor que aparece a maior quantidade de vezes? Tá? Se vocês forem olhar, nós temos dois valores que aparecem na mesma quantidade e que é a maior frequência. Nesse caso,
a mais de uma moda, e não tem problema, tá? Ou seja, 8 horas e 16 minutos e 8 horas e 20 minutos aparecem ambos com frequência igual a 3, tá? Então dizemos que é uma distribuição bimodal. Então, quando nós temos um único valor, nós temos a moda daqueles valores. Quando aparece uma distribuição que apresenta duas modas, nós dizemos que essa distribuição é bimodal e registramos então as modas, tá? Bem, a distribuição também pode ser trimodal, quando tem três valores que aparecem com a mesma frequência e é a maior, quadrimodal, quando é 4 vezes e assim por diante, tá? Cabe destacar que existem distribuições em que todos os valores aparecem com frequência unitária, tá? Ou seja, nesse caso dizemos que essa distribuição é amodal. O prefixo a significa não, então não tem moda, tá? Amodal. Então, uma situação que eu trago aqui a vocês, exemplo de uma distribuição amodal. Altura em centímetros de 10 alunos de uma classe. Nós temos aqui as alturas desses alunos em centímetros e note que não tem nenhum que aparece com frequência diferente de 1. Tá? Todos aparecem uma única vez. 159 aparece uma vez, 174 e assim por diante. Então, note que não há repetição de valores. Tá? Bem, o próximo conceito é a mediana, tá? Que é o último conceito envolvendo as medidas de tendência central. Então, para apresentar a mediana, vamos nos reportar ao trabalho de Carzola e Oliveira, no qual eles enfatizam, é um trabalho recente, desenvolvido em 2010, que ela enfatiza bem esse conceito de mediana. Tá? Então, essas autoras, elas apresentam e discutem esse conceito de forma mais detalhada. Aqui nós vamos nos concentrar apenas na ideia intuitiva de mediana, que é a ideia que nós apresentamos na disciplina e que vocês precisam ter para o ensino e para a aprendizagem futuramente. Tá? Então, a mediana divide em duas partes iguais um conjunto de dados ordenado. Para encontrar seu valor, primeiro devemos ordenar os dados, ou seja, precisamos colocar esses dados em um rol, tá? Colocando do menor para o maior ou do maior para o menor. A seguir, nós localizamos o lugar que ela ocupa, para assim encontrar o seu valor. Então, observe o seguinte exemplo. Um exemplo fácil e prático é encontrar a altura mediana dos alunos de nossa sala. Mas antes, vamos fazer um exercício com um número pequeno de dados. Um valor menor de dados facilita a nossa compreensão. Para isso, solicite aos alunos que anotem em um papel de tamanho padronizado a altura em centímetros. Essa é uma situação que vocês podem fazer com as suas crianças futuras na sala de aula. Tá? Em seguida, solicite que 5 dessas crianças da sua classe se coloquem em pé em frente da sala, mostrando numa folha de papel a sua altura. Então, nós vamos olhar a seguinte figura, que é uma questão de representação. Então, nós temos aqui Luiz, que tem altura de 1,52, Ana, que tem altura de 1,48, João, 1,55, Bia, 1,45 e Caio, 1,5. Então, é um exemplo utilizado para calcular a mediana da altura de 5 alunos. Notando essa organização, não fica tão fácil de observar a altura mediana, ou seja, o valor que está entre o maior e o menor. Tá? Mas se nós fizermos uma organização, então para encontrar a mediana, o primeiro passo é ordenar os dados. Para isso, solicite aos 5 alunos que se posicionem em ordem crescente de estatura, que vai ser a figura a seguir, do mais baixo para o mais alto, ou também do maior para o menor. Tá? Bem, então note aqui que a organização ficou do menor para o maior de forma crescente. Tá? Bia está em primeiro lugar aqui, Ana segundo, Caio em terceiro, Luiz em quarto, João em quinto. Então nós conseguimos olhar certinho o valor que está aqui no meio, que é a altura de Caio. Então nós temos aqui abaixo da mediana, tá? 2 dados, e acima da mediana, 2 dados também. Então o valor que ficou no meio é o valor da terceira posição. Então assim nós podemos fazer o cálculo da mediana da estatura de 5 alunos. Tá? Bem, logo o valor da mediana será a estatura do aluno que ocupa o terceiro lugar. Temos 5 dados, vamos pegar o valor que está no meio. Então a mediana, nós vamos denotar por MD, é igual a 150 centímetros, tá? Que é a altura que está aqui na posição 3. Bem, agora vamos pensar na seguinte situação. Voltando aqui, se o número de alunos for par, como que eu faço? Como que eu procedo? Então, precisaremos calcular a média dos valores que ocupam as posições centrais. Então, terá mais de uma posição. Suponhamos que Francisco,
que mede 1,80, se unisse a esse grupo. Agora o número de alunos seria 6, um número par. A mediana deveria estar entre o terceiro e o quarto valor, pois teríamos 3 dados abaixo e 3 acima desse valor. Então, note o seguinte, eu coloquei a posição do aluno Francisco, tá? Que ficou em sexto lugar, 180. Note que nós temos abaixo da mediana 3 alturas e acima da mediana 3 alturas, mas não nos resta nenhum valor aqui no meio, visualmente. Então, o que eu faço? Então, esse é o exemplo de calcular a média com valores pares, que nesse caso é 6. Então, o que eu faço? Logo, o valor da mediana seria a média aritmética desses dois valores centrais. Quais são os dois valores centrais? Aqueles valores que ocupam o terceiro e o quarto lugar, respectivamente. Então, eu faço a média aritmética. E a média aritmética a gente sabe fazer. É a média aritmética de dois valores, 150 mais 152, e divido por 2, que resulta em 151 centímetros, que é exatamente o valor que estaria entre 150 e 152, tá? Bem, então, assim precisaremos aprender a encontrar a posição da mediana. O valor que ocupa o meio é o valor da mediana. Então, como que eu localizo esse valor? Então, se o número de dados for ímpar, é muito fácil, tá? Adiciona 1 e divide por 2. Por exemplo, eu tenho 33 valores. Eu quero encontrar o valor que está no meio. Então, eu somo um valor no 33, resulta em 34. Então, eu tenho um número par, e tendo um número par, eu divido por 2, que dividido por 2 resulta em 17. Logo, a mediana de um conjunto que tiver 33 elementos será o 17º lugar. Por quê? Porque eu tenho 33 valores. Então, o valor que ocupa a 17ª posição é a mediana, porque antes do 17º sobra 16 e depois sobra 16. Ou seja, quando eu estou calculando a mediana de um conjunto ímpar de dados, eu tenho um valor central e a mesma quantidade antes e a mesma quantidade depois. Por isso que, ao calcular a média aritmética de 33 objetos, eu pego o 17º para sobrar 16 antes e 16 depois. Agora, se o número for par, dividimos por 2 e calculamos a média desse valor e o seu sucessor. Então, por exemplo, vamos pensar que nós temos 34, o número de posições de objetos são 34. Então, o que eu faço? Eu pego 34 e divido por 2, que resulta em 17, e vou pegar o sucessor dessa posição. Quem que é o sucessor? O valor que vem depois. Então, depois do 17 é o 18. Então, eu pego o número que está na 17ª posição, somo com o valor da 18ª posição e divido por 2, porque eu estou calculando a média aritmética. Então, assim, a mediana será a média dos valores que ocupam a 17ª e a 18ª posição, tá? Bem, então, eu vou deixar disponível no fórum 5 questões, tá? Para que vocês pratiquem sobre essa temática, média, moda e mediana. Ao longo da semana, vocês exercitam as suas ideias, olham o material, focam em resolver essas 5 questões, e na próxima semana, na segunda-feira, eu disponibilizo as soluções acompanhado de outro material, pensando um pouquinho mais sobre média, moda e mediana, tá? Então, tenham todos uma ótima semana, bons estudos, continuem se empenhando em nossa disciplina, fazendo o melhor, e assim nós possamos então fazer um ótimo semestre que está se iniciando e aprender um pouquinho mais sobre a disciplina de Estatística Aplicada à Educação, aprender tanto a parte conceitual como práticas para a sala de aula, tanto na educação infantil e nos anos iniciais. Um forte abraço, uma ótima semana a todos e até mais!